meu gado. Já não importo, essa é minha paixão. Vaqueiro ligeiro, cavalo testado. E o clandestino, ele despertou, né, como animal, com muita explosão, com muita velocidade, para a derrubada do boi. O clandestino é o melhor carro de todos os tempos que eu vi correr, não desmerecendo a outros muitos bons que tiveram. O clandestino é um carro que vem provando há 10 anos, ficando aí primeiro melhor do Brasil. Então eu acho que para mim ele é melhor por isso, porque o carro aguentar isso e fazer isso, eu acho que foi o nome certo que ele teve, o cavalo de aço. Ele representa hoje a vaquejada como um dos maiores atletas da vaquejada e que eu acredito que competindo, ele é o maior atleta. Para mim, o cavalo clandestino ele vai ser sempre uma lenda para vaquejada. O cavalo é um ícone na vaquejada brasileira, né? Então a palavra é extraordinária, o cavalo é um mito. Isso pode dizer o cavalo clandestino. Boi, 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 meu cavalo. O clandestino surgiu na época que nós tínhamos um treinador chamado Doutor Amaral, né, e dois amigos meus colocaram o clandestino para ser treinado aqui no Aras. Né, e começou muito bem. A primeira montada em clandestino foi Potro do Futuro. Ele não era nem de André ainda, era de BC. Ele me convidou para correr o Potro do Futuro. Eu montei uma vez em casa e fui ao Potro do Futuro. E um belo dia eles decidiram vender, né, o clandestino. E aí eu me interessei e acabei adquirindo. E a gente começou a colocá-lo, né, em algumas competições. Na época eu já era muito, assim, já tinha uma amizade com os gênios. E um belo dia ele chamou: André, o que é que tem aí? Tem uma vaquejada perto aqui em Alagoinhas, né? Falei: o clandestino tá aqui. Ele: então eu vou correr esse fim de semana. Passei aqui no Aras, ele já tinha ido, cheguei lá na vaquejada. Bati a senha e foi a primeira vez que competi nele oficialmente e rachamos o primeiro lugar. O primeiro troféu que eu tenho montado em clandestino é de primeiro lugar. Graças a Deus. Isso foi em outubro de 2010. E fez o seguinte comentário, fez assim: olha, pode comprar um caminhão agora que eu pago a letra só com os prêmios do cavalo. Então no outro mês eu já adquiri um caminhão, né, e começa a história efetiva de Gênison Borges e clandestino. O clandestino já chega e fica em quarto lugar. 2013, que foi o ano do clandestino, fica em terceiro lugar. Trouxe Gênison como o melhor esteireiro do Brasil e a equipe do André foi uma das campeãs. Era difícil a gente sair daquele cavalo para ele perder. E aí foi quando eu tive o privilégio de ele me emprestar esse cavalo, porque eu estava com minha mão machucada. Mas sempre ele quis dizer: olha, Romário, quando você precisar, tá aqui o cavalo. O cavalo é seu, você manda. Eu: não, Gerson, obrigado, eu tô com o meu e tudo. Mas nesse dia foi necessidade. Aí eu precisei de montar no cavalo, ele me deu de coração aberto mesmo. E foi que, graças a Deus, eu montei nele. E graças a Deus ganhei o primeiro lugar. Ganhei bem ganhado, ganhei só, o carro sozinho. 4 vezes que montei, todas as 4 vezes. Ganhei 3 primeiro e ganhei um quarto lugar no Maria Mineiro. E não tenho o que falar naquele cavalo não. É a paixão de minha vida ali, de consumo. Foi tanto que depois eu quis comprar ele, arrodeei. Mas aí depois o homem segurou o cavalo, não me quis vender não. Na verdade, o clandestino para mim é um ídolo, né? Eu comecei a acompanhar a história do clandestino desde o início, quando corria Gênison Borges e Romário Rocha nele, os dois, ao mesmo tempo, no circuito Terra dos Marechais, no estádio de Alagoas. Então, eu virei fã desse cavalo, porque eles conquistaram tudo que quis conquistar, percorreu todos os estados do Brasil, ganhando, perdendo, mas sempre demonstrando quem é o clandestino, quem é o cavalo de aço e quem é Gênison Borges, o vaqueiro de aço. O André, ele foi um dos caras que, na hora que nós mais precisamos para o nosso esporte, ele sempre esteve junto, esteve agarrado. Já botou o clandestino para rodar todo o Brasil, entendeu? Então, eu acho que o dono, ele tem um amor pelo aquele cavalo. Na verdade, a família tem um amor pelo cavalo, então eu acho que ele merece todo o sucesso do mundo. Gênison pode dizer o cavalo clandestino. Boi, 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 meu cavalo clandestino, seu menino solta o boi. Esse cavalo de aço vai descendo. Ele tinha uma particularidade que a gente sentia que o dia era aquele de ganhar a vaquejada. Então, assim, era um cavalo decisivo na hora que tinha que ser.
arquibancada, no retorno, gente se disputando, eu disputando junto com ele ali, e a gente fica naquela resenha, e disse, esse velho hoje não perde pra ninguém não. Quando ele botava 2, 3 boi na faixa, gente, nele que a gente via, você agora pode segurar, que pra perder mesmo só se for Deus. Que era difícil, o cavalo era diferente, é diferente mesmo. E Serrinha, quando ele ganhou o primeiro lugar, sozinho. Eu acho que tem 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, não sei bem. Mas já era segunda-feira, ou era segunda pra terça amanhecendo o dia. Acabando a disputa, clandestino parecia que tava começando. Tava lá assistindo, correndo e tava assistindo. E sempre torcendo por ele, né? Foi lá no Água Preta, no Pernambuco. Gente correndo, esperando pra ele, né? Aí ele ficou de testa, até com o Didi, vaqueiro, lá do Ceará. E essa disputa, rapaz, foi emocionante. Aí deram 2 rodadas, os 2 de testa botando. Quando foi na terceira, gente veio, botou o boi dele, Didi veio e perdeu. Aí nós na brincadeira, né? Disse, ó, vai ter um boi de lambuja mais. Aí gente correu outro boi de novo, o outro já tinha ganhado o primeiro lugar já. Aí gente voltou de novo. Agora ele pegou um boi correndo no pé da cerca, que ninguém pensava que ele tirava. Aí foi que ele derrubou esse boi, agora derrubou bem tirado mesmo, no meio. Aí nós não aguentou, se abraçamos, caímos no meio da pista, aí foi aquele moído. Via uma rotina pesada de prova, mas também não sentia nada. Eu cansei de ver o clandestino sair aqui, passar 60 dias fora, rodando vaquejada, e chegar mais bonito do que quando saiu. Um dia que ele chegou aqui numa vaquejada, desceu do caminhão, parecia um potro. Querendo acabar com tudo. Eu disse, meu Deus do céu, para passar 60 dias fora e chegar do jeito que chega. Graças a Deus são tantas vitórias no cavalo com 1.200.000 e alguma coisa de prêmio. Você enumerar as emoções, fica difícil. Assim, o fato, né, dele ano a ano me ganhando, e a gente foi meio que se acostumando, né, com as premiações do clandestino. Então todo final de semana gente clandestino estavam sempre em alta, então meio que a gente se acostumou. A emoção realmente foi os filhos dele, né, em 2017, chegarem onde chegaram. Foi ver a genética sendo transmitida e a gente acompanhar de perto, né, os feitos desses filhos. Boi, boi, o meu cavalo clandestino, seu menino solta o boi. Boi, 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 esse é o cavalo de aço, vai descendo, valeu, boi. Elisson Borges se apresenta e vem ele. Vem montando o cavalo clandestino, é o cavalo de ação do meu povo. Vem a representação do Parque do... Campeão foi o Aldes ABQM, no mesmo ano ele foi reservado campeão nacional. Foi campeão nacional do cavalo castrado. A gente ganhou prova, muita prova dos derby, cavalo muito bom. Um cavalo um pouquinho quente, né? Mas arretado. E nesse mesmo ano a gente ganhou o Ponto do Futuro, no Eternal. E a gente ganhou muitas provas nele. Eu não sei se é o segundo ou o terceiro filho mais pontuado do clandestino. O primeiro é Lampião, estourou de pontos, graças a Deus. E eram os 3, era Lampião, Eternalzinho e o Curirim, que é o Top Silver. Ficavam os 3 comigo. E nesse ano a gente estourou de ponto na BQM. O Top chegou lá um cavalo muito dócil, correndo muito bem. Inclusive eu liguei a Dilson, perguntei as instruções para me dar do cavalo, como seria para mim lidar com o animal, né? E gostei muito do Top. Fui em 3 corridas e me classifiquei nas 3. É um cavalo que sempre me dá alegria. Gosto muito dele. Bom cavalo para mim. Foi muito boa montar no Eternal Top Gold. É um cavalo com muita explosão na faixa. E me deu um título, o Eternal Top Gold. E fiquei em 4º lugar no derby nele, em Conceição do Coité. E desempenho, boiada forte, ele derrubou como se fosse bezerro. Quando eu cheguei, não tinha cavalo para competir. E ela estava meio desorganizada. E eu falei, André, pegue a Laure, vamos falar com o dono dela, com o Vini Pinheiro, para trazer ela para cá. Eu vou tentar fazer alguma coisa por ela. Então essa égua, assim, foi uma das coisas que me mostrou que os filhos do clandestino são diferentes. Ela é muito parecida com ele. A forma de correr, a vontade, então só faltava controlar isso nela. Eu consigo, como treinador, fazer ele ficar bom de cancela, fazer ele ser um cavalo controlado do lado do boi, fazer ele abrir, mas o lombo duro, isso vem do cavalo. E o clandestino passa muito isso por cima. O cavalo que ele era em pista, ele conseguiu, e o Garanhão, eu acho que é isso.
tem que se provar como indivíduo e depois passar isso e os filhos se provarem. E ele já conseguiu isso. Eu tenho a oportunidade de bater no meu peito e dizer que eu tenho um filho do clandestino, com muito orgulho. É uma coisa que só Deus sabe dizer o que eu sinto em adquirir um animal desse. Isso aí para mim é uma paixão pelo meu coração, que pediu para poder... no dia que eu tivesse condição de adquirir um animal puro sangue, o animal puro sangue que eu queria ter na minha vida era um filho do clandestino. Eu vim para o primeiro leilão, segunda vaquejada e primeiro leilão do Assi Rocha. Não tinha intenção nenhuma de comprar nada. Aí fui para o leilão com minha filha. Na época ela tinha só 11 anos, mas muito inteirada em documento de animais. Aí ela disse, papai, nós vamos comprar a filha do clandestino. Eu disse que eu não vou comprar nada não, nada. E aí eu dei o lance, aí outra pessoa deu, aí eu cobri e aí comprei, fiz a compra. Primeiro leilão Assi Rocha, nós disponibilizamos coberturas do clandestino à venda e realmente foi um sucesso total. A produção do clandestino também atingiu números fantásticos de comercialização e não poderia ser diferente, porque tudo que o André faz relacionado ao cavalo é tudo com muito amor, com muita dedicação. Foi um ponto que nunca deu trabalho a gente. A gente tem 1 ano e meio na doma dele. Hoje faz parte da nossa família. Pela docilidade, pela inteligência, por reconhecer nós, nossos filhos. Não tinha aquela expectativa que ela ia conseguir bater uma cena no meio dos animais duros, de 6 anos, né? De muito tempo de derruba de boi já. Ela me surpreendeu e ela foi de 30% para quase 100%. Eu gostei que eles são muito tranquilos e habilidosos, entendeu? Principalmente na faixa. E na cancela, muito atencioso quando o boi sai. A primeira vez que ela saiu, a vaquejada foi hoje aqui. Tive o prazer de correr 4 boi, bater a 100 para a etapa que é a disputa. O Pirata é cavalo muito bom, muito manso e muito abridor. É um potro que tem 3 anos e pouco e está se destacando bem. Vai ser um dos melhores. É uma série de fatores, né? Porque tanto influencia a genética, como influencia o treinamento. Um bom treinamento, com uma boa genética, se faz um grande campeão. E clandestino transmite uns cavalos de muito lombo, uns cavalos muito duros de lombo, muito derrubador os filhos dele. E além dos que já estão correndo, daqui mais 3 anos, que aí é onde vai vir a geração produzida, voltada para a vaquejada. E antes a gente produzia com égua, quarto de milha normal, até que comum. Aí de quando ele mostrou quem ele era, aí começou a selecionar as matrizes. Aí daí agora, ano que vem, já começa os filhos dele com matrizes voltadas para a vaquejada. Então, com certeza o resultado vai ser bem melhor do que o que já tem hoje, que a gente já sabe que é uma realidade. As genéticas que são consagradas aí fora, né, temos produtos do cavalo de aço com éguas Trojan Fit, produtos do cavalo de aço com éguas Rochão, com éguas Silverdock. Adquirimos agora também umas potras Randome, temos também com égua Napoleon. Nós estamos buscando linhagens, né, consagradas já na vaquejada, né, éguas com pelagem, né, estamos trazendo essas éguas para aqui para dentro do Aras, né, essas potras, na verdade, estamos criando essas potras, vamos tornar essas potras atletas e aí sim usar essas atletas diferenciadas com o nosso cavalo de aço. Né, tem uma vaquejada, o pessoal liga, pergunta, vai trazer o clandestino, trazer o cavalo de aço? O cavalo o que as pessoas são apaixonadas por ele, criança, né, que pergunta quando é que o cavalo de aço vai passar na minha cidade. Eu vejo, por exemplo, passando, eu vou caminhar um clandestino em outras vaquejadas e o pessoal pede para tirar foto. Ah, Andrezinho, tira foto do clandestino. E até os grandes vaqueiros que eu vejo a conversa, como ele corre. O que vem marcando isso mais com o clandestino é a amizade que nós temos, porque e os vídeos que eu faço, a galera gosta, a galera ama, porque não é com todo mundo que cavalo faz isso. O brincar, saber brincar e o respeito tem um pelo outro. Aí na vaquejada lá em Esplanada, lá em casa, na minha pista lá, aí André sabia que eu tinha um sonho de montar nele, aí me deu. Eu só fui montar e tirei 4 bois ligeirinhos, aí eu falei até a gente, se num cavalo desse, o bom no bom fica fácil, né? Vaqueiro bom num cavalo bom fica muito mais fácil. Foi um sonho realizado, né? Acho que um cavalo como o clandestino, qualquer vaqueiro desejaria montar. Um cavalo muito bom, um cavalo excepcional. Todo mundo gosta do clandestino, não é só aqui na região, né? Todo canto que tem, todo mundo fala bom. É um cavalo que, sem dúvida nenhuma,
é um destaque, um orgulho para Bahia. Meu pai, toda vez que chegava da fazenda, estava feliz porque o clandestino tinha uma vitória, ganhou alguma coisa e eu via a felicidade no rosto de meu pai, né? Eu tenho muita gratidão, né, pelo clandestino, por tudo que, a transformação que houve no Aras, em mim pessoalmente inclusive, porque tudo nasceu, né, e acontece hoje em prol do clandestino. Seja na questão das premiações, né, na participação na vaquejada em si, e agora também com os filhos dele, né, dando continuidade a um projeto de criação efetivamente. Então, eu acho que o maior sentimento é sobre ter gratidão pelo que o clandestino me trouxe e trouxe para o Aras. Meu cavalo clandestino, seu menino, solta o boi, 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 boi. E esse é cavalo de aço, vai descendo, valendo boi. Eu tô na vida de vaqueiro, correndo gado, já não importo, essa é minha paixão. Vaqueiro ligeiro, cavalo testado, chegou na pista, esse bota o boi no chão. Apresento a vocês o clandestino, feito de aço, tem histórias pra contar em toda a sua geração. Tão premiada, vaqueiro top, tem cavalo campeão. E da arquibancada a galera grita e solta o boi na pista, a vaquejada começou. Vaqueiro tá pronto, chegou batisteira, cavalo selado, chama aí seu locutor. Aí vem chegando aí no cavalo de aço velho, a Vênus Top Gold.